quer cercar e não sabes o que há de fazer. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. O caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar, já não há mais força em ti. Desculpa. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e o caminho se abrirá. Amém? Podemos sentar? É isso mesmo. Provérbios 3. Ninguém se estribe no seu próprio entendimento. Vamos sentar aqui. É. Aleluia. Ah, glória a Deus. Então, nós também merecemos ou não? Nós também temos. É? Eles passam a reunião toda sentados. E nós não nos sentávamos também porquê, não é? Era injusto. Aleluia. Bom, meus amores, está tudo muito disperso hoje, não é? Mas pronto, estão perdoados. Tínhamos prometido uma sessão de perguntas e respostas. Ok? E vamos começar então com algumas questões, começando... Tens que ir buscar. É tanto... Fazes som também? Ei, as coisas que tu fazes. Também faz som, já viste? Ai, glória a Deus. Ei, barulho. Tanto barulho que está a fazer agora. Queres começar com algumas perguntas daqui que a malta começou a fazer? Nós compilámos as perguntas todas da internet. É? Pois, sendo assim, eu preciso desse papel. Ainda agora saí dali para ir ali. Agora diz que já não consegue sair dali. Uma pantufada. Vou pôr aqui primeiro. Meus amores, queria-vos pedir uma coisa muito importante hoje. Visto que é perguntas e respostas, agradeço pouca conversa entre vocês, porque os microfones, já que estamos aqui, vão apanhar tudo.
Ok? Pronto. Quem é que tem perguntas preparadas para fazer? Levanta a mão, para eu saber. Presbítero Zé Manel. O microgaitas ao presbítero Zé Manel. Tá. Pronto, é o seguinte, posso falar então? Pode. É o seguinte, há tempos Para o microfone. há tempos uma colega minha perguntou e eu, pronto, eu não tive muito à vontade para responder porque não sabia se errava ou não. É o seguinte, sobre Maria, a mãe de Jesus, sobre os irmãos de Jesus. Sim. E a pergunta que foi perguntada a mim foi o seguinte: se realmente eram filhos mesmo de Maria, os irmãos de Jesus. Ok. E portanto, Ok. É essa a pergunta? bem, Ok. a primeira, pelo menos. Então, microgaitas, podes ir para cá. Podemos começar com essa pergunta. Queres responder? Eu não os conheço a todos. Sei que há dois, pelo menos, que escreveram cartas, né? Tanto o Judas como o Tiago eram irmãos de Jesus, filhos de Maria, né? Mas ele teve mais irmãos e mais que uma irmã. Eu não conheço muito bem a família toda, não privei com eles também. Exato. Mas sei que eles eram vários irmãos. Os mais conhecidos são o Judas, que escreveu a epístola, e o Judas e o Tiago. Exatamente. Eles até apresentam-se, Judas, o irmão do Senhor, e o Tiago também. Exatamente. Como irmão do Senhor, não é? O presbítero Zé Manuel está a perguntar se eram ambos filhos de Maria. Bom, há uma altura em que Jesus, quando lhe dizem aqui está a tua família, Exato. ele próprio chama os irmãos e diz aqui está a tua mãe, aqui estão os teus filhos. Portanto, ele próprio entrega a responsabilidade da família aos irmãos, que quanto a nós, a Bíblia não define exatamente quem é que são, se são até de José ou não. José desaparece da história a uma certa dada altura dos próprios evangelhos. Mas podemos acreditar que sim, que eram filhos de Maria, até porque pela forma como Jesus falou, mulher, aqui estão a tua família, aqui estão os teus filhos, não é? Por isso, complementando só o que o pastor Zé António já estava a dizer, é nosso parecer, é a nossa ideia que de facto Judas e Tiago eram irmãos de Jesus, pelo menos é isso que está mais definido nos evangelhos. Não se deixem levar pela tradição, nem pela tradição que o brasileiro diz judaizante, que nós podemos pôr em português, que é judaica, em que depois fala de muitas outras coisas, muitos outros, e de uma grande mistura, de uma grande mescla. Já agora, fazendo aqui um atalho de foice, dizem que os três reis sábios, que João Ferreira de Almeida traduziu como magos, eram Baltazar, Belchior e quem é que sabe o outro? Eles eram três, de Gaspar, exatamente. A Bíblia não diz o nome deles. Portanto, de onde é que vêm os nomes? Da tradição. Então, esse é que é o grande problema, é que nós por vezes não sabemos responder à palavra. Não é porque não a saibamos, é porque misturamos o conceito entre a tradição e o que a Bíblia diz. Por isso esta ideia de termos esta sessão de perguntas e respostas, porque o que é que nós queremos ensinar hoje? É o que a Bíblia diz. E não o que o Zé António acha, o João Viegas acha, o Jonas Santana acha, a Alice acha, mas sim o que, não é? O que a Bíblia diz, porque é isso que é o A tira-teima. língua portuguesa é um bocado complicada. O que é que o Jonas Santana acha? Satanás, não peço para. Nada a ver, nada a O que é ver. que o Jonas Santana acha? A língua portuguesa é muito traiçoeira, não É é? um bocadinho. Mais, quem tem mais perguntas? Não sei se ficou esclarecido. Ficou? Sim. Ok. Não, também era isso que eu Pois. Mais perguntas aqui da sala. Senão a gente, enquanto vocês vão pensando, podemos alternar aqui com uma das perguntas da internet que nos foram feitas hoje no grupo do WhatsApp da igreja.
E então podemos começar aqui com esta, que é da nossa irmã Clara de França, que diz: o que é estar cheio do Espírito Santo? É uma excelente pergunta. É. Queres que eu avance? Opa, para mim, Mandas-me para a frente. eu atiro aos crocodilos. Ora bem, eu creio, sinceramente, nós quando damos estas respostas, claro que temos que fazer um respaldo bíblico, né? Temos que saber o que é que a Bíblia diz em relação a isso, e depois também temos a nossa experiência, temos aquela interpretação mais fidedigna, que está mais de acordo com a palavra de Deus. Não sabemos tudo, pode haver outras interpretações, pode haver outras abordagens. Eu, segundo o que a Bíblia diz, é assim: quando nós aceitamos Cristo, quando a pregação do Evangelho nos toca e a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, naquele momento a Bíblia diz que ele é selado com o Espírito Santo. Ok? Agora, há muita gente que diz que o batismo do Espírito Santo, ou o ser cheio do Espírito Santo, que é uma experiência posterior. Ok? Eu, pessoalmente, creio que no momento em que se recebe Jesus, a pessoa é mergulhada em Cristo, é batizada em Cristo e é batizada no Espírito Santo. Ser batizado significa mergulhar. Batismo não significa ser cheio, significa mergulhar. É batismo e por imersão, isto é, mergulhar completamente. Quando a pessoa recebe Jesus, ela é mergulhada em Cristo, faz parte do corpo de Cristo, automaticamente e simultaneamente, concomitantemente, esta palavra teve a semana toda a estudá-la, concomitantemente ela é mergulhada no Espírito Santo e automaticamente ela será supostamente cheia do Espírito Santo. Agora, que o Espírito Santo a experiência com o Espírito Santo pode ser simultânea a receber Jesus e pode ser até posterior, ter uma experiência de enchimento. Não há nada que diga que é no momento ou se é passado uma semana ou duas. Depois as experiências variam. Em relação ao Espírito Santo, as experiências não são taxativas, isto é, não são uma coisa que é uma fórmula, 2 e 2 são 4, não. A experiência com o Espírito Santo pode ser, para mim, de uma maneira, para o pastor João de outra e para você de outra. Então não há uma coisa que seja assim, assim, assim. Por exemplo, o Pentecostes foi, as pessoas estavam à espera do Espírito Santo, Jesus tinha prometido que enviaria o Espírito Santo e prometeu e cumpriu. Posso ler? Podes. Querias falar nisso? Por exemplo. Nós pensamos os dois da mesma maneira e por isso mesmo. Atos capítulo 1, Jesus disse assim aos discípulos, versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Em algumas Bíblias diz virtude. Ok? É no sentido de poder superior, poder mais sublime. Por isso é que João Ferreira de Almeida traduziu como virtude. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Ora, isto é aquilo que tu estás a dizer, ou seja, os discípulos eram discípulos de Jesus, mas tinham sido batizados no Espírito Santo? Não. Porquê? Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que veio em lugar de Jesus. Quando Jesus subiu, aquele que veio no seu lugar, aquele que veio como consolador, conselheiro, companheiro inseparável, aquele que ele próprio prometeu, ele, Jesus, prometeu o Espírito Santo de Deus. Ora, prometeu como? Um Espírito sem medida, não é? Por isso mesmo, aqui diz: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E depois no capítulo 2, diz no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, não é? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pronto. Exato. Aqui está uma experiência que
vá lá, eles já tinham recebido Jesus, embora a experiência de receber Jesus com eles é diferente da nossa. Mas eles estavam com Jesus e só posteriormente é que eles foram cheios do Espírito Santo. Exato. Batizados no Espírito Santo. Não quer dizer que seja uma experiência igual à nossa. A pessoa pode receber Jesus e pode ser batizada e cheia do Espírito Santo naquele momento. Aconteceu com várias passagens bíblicas em Atos que houve irmãos que receberam Jesus e foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas. Yeah. E agora há aqui uma à parte que eu quero fazer. A experiência do falar em línguas não é taxativa. Exatamente. Porque há experiências na Bíblia, em Atos, que de irmãos foram batizados e não falaram línguas. Exatamente. Não há registro de que eles falaram línguas. O que é que isso significa? Que, embora o falar línguas seja uma evidência do batismo do Espírito Santo, a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e não falar línguas. Não é uma experiência taxativa, não é, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Embora as pessoas, já várias pessoas me dizem, mas a evidência de estar cheio de Espírito Santo é falar línguas. É aqui que eu posso meter uma colherada e já disse a esse irmão, às vezes as pessoas dão muito valor aos dons do Espírito Santo. E são ótimos, maravilhosos, são ferramentas que Deus nos deu para evangelizar. Só que há coisas mais importantes que os dons. São os frutos. Yeah. Os frutos, o caráter do cristão é mais importante do que os dons. Porque os dons nos podem dar um burro. Não é, Chaves? E deu? Estou sempre a batalhar com esta, mas estás a olhar para mim? Então, cada vez que se fala em burros, faz a gente para sempre olhar um para o outro. Então, daquela história do balão, não é? O balão falou, E deu? aliás, o balão falou e o burro também. O burro falou e o balão respondeu-lhe. Era uma gementinha. O que é que isso mostra? Mostra que Deus pode dar um dom a uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, que não é crente, que pode dar um animal. Ele pode para falar quem ele quer, pode fazer o que quiser, ele é Deus. Só que o mais importante não é o dom em si, é o caráter do cristão. E o caráter do cristão é como nós vemos nos frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22, Está aqui já. já lá está. Claro. Pronto. Tinha que lá ser, Ora. tinha que ser, né? Podemos começar primeiro com o 19, que é as obras da carne. Vamos fazer então aqui Pois. a exegese. Pensava que já tinhas aberto também. E Gálatas capítulo 5, podemos começar no 19 para fazermos exegese sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se me permites, eu Claro que gostava sim. de ler esta passagem bíblica, mas numa tradução da Bíblia à mensagem, que eu acho extraordinária, Que é mais questão corrente. da parafrase, é mais parafraseado. Parafrase. São mais largadas, é mais compreensivo. Eu gosto, sinceramente. Diz assim, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. E depois, 2 pontos. Sexo barato e frequente, Yeah. mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Quer dizer, uma vida mental e emocional detonada é uma pessoa que deprimida, uma pessoa explosiva, uma pessoa que tem a cabeça, os nervos em franja. Depois diz, busca frenética por felicidade, sem satisfação. Depois diz, deuses que não passam de peças decorativas. Está extraordinária esta tradução aqui. Religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis,
Tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista era enorme. Isto nunca mais acaba. Eu acho esta tradução espetacular porque define ainda mais em concreto a realidade do nosso dia-a-dia. Há coisas aqui tremendas. Tristes paródias de vida. Religião de espetáculo. Eu nunca vi as igrejas adotarem como conteúdo das suas reuniões ou cultos espetáculo. Concertos, as músicas, luzes, fumos. É tudo falso. É tudo vazio. As pessoas gastam. Eu já vi, tinha aqui pano para mangas. Eu viajei muito pelo mundo todo e isto é 90, para não falar 99, mais de 90% das igrejas em Portugal e no mundo baseiam-se no espetáculo para entreter os crentes. E isto é completamente vazio. As pessoas entram e saem de lá na mesma. Ok? Portanto, isto o que é isso? É uma manifestação da carne. A gente pensa, ai que bonito, estava lá uma unção. Estava lá unção nenhuma. A unção é a manifestação do Espírito Santo para aquilo que é útil. Ora, o Espírito Santo não desperdiça a unção para aquilo que é inútil. Para entreter, para fazer circo, para fazer espetáculo. O Espírito Santo dá aquilo que é necessário para determinada função, para determinado fim. E quando o fim está terminado, a unção vai outra vez. Não anda ali ninguém fica em banho-maria. Como o bacalhau, molho. Pronto, então... Não fica a pairar. Não fica lá assim agarrado às paredes, como há pessoas que dizem, a unção fica colada às paredes. Deus não unge paredes. Deus não unge Bíblias. Deus unge pessoas. Amém. Ok? É muito importante. E agora vejam a importância de saber estes frutos do Espírito. Que vêm a seguir, não é? Exatamente. Portanto, agora que vimos como é portanto, a vida sem Deus, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Exatamente. Se calhar seria bom, queres ler... Agora esta parte. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós não entregamos o coração a compromissos que importam sem precisar forçar a barra e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso. Isso agora já é outro versículo. Exatamente. Contra essas coisas não há lei. Claro. O legalismo não consegue produzir. Aquela coisa do ter que fazer, das obrigações, não produz em nós o fruto do Espírito. O que produz o fruto do Espírito é uma vida santa, de liberdade em Cristo. E ele fala isso em Gálatas 4.1 ou se não estiver 5.1, que nós devemos ter uma liberdade em Cristo, sem jugo, sem imposição, e isso vai produzindo um fruto na vida da pessoa que anda com Deus. Portanto, por isso é que eu digo, é mais importante isto do caráter de Deus e a manifestação de Deus em nós através do caráter do que dos dons. Porque os dons, é como eu digo, Deus pode dar a qualquer pessoa que não tenha caráter nenhum. E às vezes a gente pensa assim, como é que é possível aquele homem roubar os outros, ser um aldrabão, ser uma pessoa que dá um mau testemunho e Deus move-se através dele? As pessoas ficam confusas. Como é que é possível aquela pessoa estar à frente de uma igreja e ser o que é? Porque não tem nada a ver o caráter com os dons. Exatamente. Os dons são dados naquele momento à pessoa. Se for preciso, ela sai dali, entra em paranoia e discute com toda a gente, e discute com a mulher. O pastor prega, faz uma pregação tremenda, os demónios manifestam-se. Hoje em dia as pessoas andam muito atrás de milagres e de manifestações espirituais e demónios, e andam atrás disso quando isso não é nada. Isso não é nada. Isso, para Deus,
o Jesus, uma prova foi quando os discípulos foram pregar o Evangelho e eles vieram todos contentes. Senhora, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. O que é que ele disse? Olha, alegrai-vos sim, antes por terem o nome escrito no livro da vida. Amém. O que é mais importante? É os dons, os milagres, é acontecer? Não. O mais importante é, primeiro, a sua salvação e o caráter de Deus em Cristo. Amém. Porque eu conheço pessoas, e assim eu também já fiz isso. Expulsar demónios, e então uma alegria daí, se calhar daqui a uma hora estava a discutir com a mulher, e aí a fazer, e se calhar outra coisa. No carro, se calhar a fazer algum gesto com os dedos, para o tipo que me passou assim à frente. Eu já fiz isso. Convidar para almoçar. Já fiz isso. Agora veja, o que é importante para Deus? É os dons, é o espetáculo? Não, não é nada disso. Mas é a nossa vida em Cristo. Isto com a máscara não percebo nada. Os dons são sem arrependimento. E salvação não há sem arrependimento. Sim, os dons, está a falar dos dons, mas não são esses que está a falar. Os dons ministeriais. Exato. Isso é outra coisa. Os dons, estamos a falar dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito 1 Santo. Coríntios 12. Que é aqueles 9 que estão lá catalogados em 9. Há mais, mas pronto, catalogou-se por 9, penso eu, para facultar ser mais fácil. O ensino. Agora, esses dons são dados pelo Espírito Santo a quem Ele quer, aonde quer e como quer. Exatamente. Não há um critério como Exatamente. quem diz, pá, tu és uma pessoa santa, os dons vão parar em ti. Se fosse assim era uma maravilha. Aquele homem é um pastor que a cura divina move-se nele. Isso não Isso é o existe. maior erro que existe. Isso não existe. Se fosse assim, se Deus fosse entregar os dons só aos santos, não havia milagres em lado nenhum. Exato. E ele às vezes tem que fazer com que haja milagres e os dons operam pelo amor que ele tem pelas pessoas. Porque numa reunião que esteja um irmão fraco, doente, o Espírito Santo vai se mover através de um burro, através de um pastor, através de um homem de Deus, uma coisa qualquer, um irmão que ele tiver a jeito, ele vai se usar dele para que aquele irmão tenha as suas necessidades supridas. Ora nem Amor àquele mais. irmão. Ora nem mais. Lá está. Deus mais uma vez prova que Ele vê os corações e Ele move o que tiver que mover por um de nós. Claro. Por isso Ele até se pode usar de um mau pastor para se mover naquele dom do Espírito Claro. que aquela pessoa precisa Claro. para ser liberta. Vou-te contar uma história, João, que se passou comigo. Não vou dizer aonde, claro, mas em princípio alguns já devem estar a pensar a saber qual é. Aposto que foi em Portugal. Feito apóstolos. Então, eu estava numa reunião, por acaso não foi com esse, era com outro, era um súbdito. Mas eu estava na reunião e o louvor foi muito bom. E Deus habita no meio do louvor do seu povo. Ele move-se no meio do louvor do seu povo, sem dúvida. A unção de Deus estava lá. E eu, que já opero no louvor já faz uns anos, foi sempre um ministério que Deus desenvolveu em mim, deu-me esse dom, e por isso eu percebia quando é que o Espírito Santo estava e quando não estava. É difícil enganar uma pessoa que está por dentro da matéria, não é? E realmente a unção estava lá e o Espírito Santo estava ali a querer mover-se, a querer curar alguém. Eu sabia que os dons de cura, os dons de operação de milagres estavam presentes, como lá está escrito na Bíblia em 1 Coríntios 12. Estava ali aquela unção para curar alguém. Eu não fazia ideia quem era, não era o pastor principal, estava lá simplesmente a assistir, era um assistente de assistir. E eu percebi, fiquei aflito, houve uma ansiedade entre mim. A minha pergunta é assim, mas onde é que está o pastor? Porque a unção estava lá, era suposto o pastor estar sensível ao Espírito Santo, porque é para isso que o pastor está lá, ali, o papel dele não é só pregar, embora pregar seja importante, mas ele está ali para conduzir a reunião e estar sensível ao Espírito Santo para saber o que é que o Espírito Santo quer fazer naquele momento. Porque o curar não é um ritual que é só feito no fim da reunião. Deus pode querer curar no princípio. Exatamente. Ele é Deus. O Espírito Santo é Senhor e faz o que Ele quer, quando Ele quer e como quer. O pastor só tem que estar sensível para saber quando é a hora de operar. E eu, que não era o líder da reunião, fiquei a pensar, o Espírito Santo quer se mover. Eu fiquei aflito, olha, fiquei mesmo constrangido. Assim, onde é que está o pastor? Mas o pastor está ali. O que é que o pastor estava a fazer? De joelhos a adorar. E eu assim... Vocês nunca ouviram aquela dica, aquele conselho que a gente, quando estiver a adorar, se for um líder, não feche os olhos,
Era uma dica que eu ensinava no louvor, que na altura, que eram os músicos e os líderes, e para pastores também, não é a altura de adorar. O grupo de louvor não sobe ao altar para adorar a Deus, sobe ao altar para ministrar e conduzir o povo aos pés de Cristo, conduzi-lo na adoração. Ora, se ele está a conduzi-lo na adoração, ele não pode estar ali de olhos fechados, só pensar nele e Deus. Não, ele é um vaso que está a ser usado, é um instrumento que está a ser usado para abençoar a Assembleia. E por isso eles têm que estar atentos. Atentos à liderança do líder, atentos à liderança do pastor e atentos à liderança do Espírito Santo. Então o pastor estava completamente embevecido, absorto, numa adoração profunda, tão profunda que nem deu conta do Espírito Santo. E foi uma lição para mim. Então, o que é que aconteceu? Houve um irmão, você não imagina a cena. Eu estava naquela aflição, né? Onde é que está o pastor? E o pastor ali de joelhos a adorar. E há um irmão que sai da Assembleia e subiu o altar, tremia como varas verdes. Ele estava mesmo a tremer, estava nervoso. E pediu o microfone à líder do louvor. A líder do louvor, como era um irmão conhecido, né? Deu-lhe o microfone e ele a tremer, eu não queria estar na pele dele. É terrível quando a pessoa quer fazer uma coisa, mas não tem certeza e fica com receio. Mas o Espírito Santo deve ter feito de tal maneira que o homem não resistiu. E ele disse assim, aqui a tremer por todo lado, a gaguejar, há aqui uma pessoa que Deus quer curar. E eu assim, onde é que está o pastor? O que é que o pastor está a fazer? E ele de joelhos, como se não fosse nada, era só ele e Deus. Bem, não posso estar a gozar, porque todos nós cometemos erros, mas temos que aprender com os erros. E o irmão deu a palavra de cura e veio realmente alguém à frente com esse problema, já não me recordo qual era. A pessoa veio à frente e recebeu a cura. E só na altura que ele veio à frente é que o pastor se levantou, acordou e começou a ministrar, como se tivesse sido ele usado por Deus. E não foi. Foi um irmão lá da congregação. O que é que isto significa? Que quando o Espírito Santo se move, quando o dom opera, em princípio, seria o líder da reunião, o pastor que está a ministrar, que está a tomar conta da reunião, a liderança está sobre ele, e Deus não deixa a liderança assim, cada um pode fazer o que quer, não é assim. É o pastor que está sensível, que pode até delegar a alguém, e pode até a outra pessoa ser usada, desde que essa pessoa esteja em consonância com o pastor. Eu já tive várias vezes palavras e coisas e falo com o pastor tenho uma palavra. E o pastor olha para mim, confia em mim, sabe que eu sou de confiança e disse, sim senhor, dá-me um microfone, dá-me uma oportunidade de eu ministrar. A gente não pode dar não podemos dar a ministração do dom do Espírito Santo a qualquer pessoa. A pessoa tem que saber quem é que está ali a falar, quem é ela. O vaso pode ser usado por Deus, mas o vaso pode estar todo sujo e em vez de abençoar até pode estragar. Então não se pode dar a liderança do Espírito Santo ou do dom assim a qualquer pessoa, não. Por isso é que existe um pastor, por isso é que existe liderança. Então veja aqui o caricato da situação. Seria o pastor responsável por fazer aquilo que o irmão fez, mas como o pastor não estava disponível, naquele momento o Espírito Santo procurou quem é que estava ali sensível. E era um irmãozinho da congregação que foi usado por Deus. Isto prova que o Espírito Santo se move como Ele quer, em quem Ele quer, quando Ele quer, mesmo que os seus não estejam atentos para isso. Exatamente. Por isso, exatamente, por isso é que diz aqui. Estai, pois, firmes, Gálatas 5.1, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade com Cristo é esta. Eu deixo de ter as minhas ideias, eu deixo de ter os meus achos e eu deixo-me mover nele. Ele move-se em mim. Por isso Paulo, e até é um hino que nós cantamos, nós nos movemos nele e andamos e nos mexemos nele. Porquê? Porque é ele que se move em nós. Nós somos apenas vasos nas mãos dele. Não é maravilhoso sentir isso? Para quê? Efésios 3, já agora podemos ler também, porque eu sei que isto também é importante, porque já foi falado um bocadinho à frente. Efésios 3, 19, de uma das orações que eu mais gosto. Eu estou aqui no sítio errado, desculpem lá. Queres qual é? Não.
Pode ser, 3:19. Efésios 3:19. Yeah. Diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que Isso sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, nem mais, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, lá está. Nós falámos no fruto do Espírito, nas 9 manifestações do fruto do Espírito, cujo principal ingrediente é sempre o amor. Portanto, se você vir um homem de Deus que não opera no amor, ele não está nos frutos do Espírito, logo não está na plenitude do Espírito Santo. É impossível. Uma pessoa na plenitude do Espírito Santo não tem tudo aquilo que nós já lemos e tem tudo aquilo que lemos a seguir, nomeadamente para operar na plenitude de Deus, o amor que excede todo entendimento. Começando por quê? Pelo amor pelas almas perdidas. Quando o pastor Zé António estava a dar este exemplo tão importante de nós estarmos atentos ao mover do Espírito, principalmente nós que estamos a ministrar, seja o grupo de louvor, seja os pastores, seja quem for que esteja aqui a ministrar. Claro, você pode fechar os olhos por um bocadinho porque está a cantar, mas não é entre si e Deus. Nem pode ser. Nós não podemos nos ignorar do que é que fomos chamados para fazer. Claro. E o nosso objetivo número 1 é conduzir o povo à presença de Deus. Vocês já repararam que durante a ação de graças, seja eu, seja quem estiver a liderar, nós chamamos, olha, essas palmas e quero ouvir a vossa voz. Não é porque sejam chavões, é porque nós notamos que estamos a ficar distraídos. Por exemplo, quando eu começo a ver vocês assentarem-se durante a adoração, é sinal que vocês já não estão na presença de Deus há muito tempo. Então o que é que eu faço? Eu podia fazer aquilo que é normal, que é parar. Mas não, eu viro-me para a Aline e dou-lhe mais um hino. É para massacrar. Não, é para nos chamar a atenção. Percebes isto? Sim, sim, claro. Porque podemos perder a bênção da plenitude de Deus nesse dia. Da mesma maneira como aquele irmão podia perder aquela cura pela manifestação dos dons do Espírito Santo, porque quem devia estar em liderança não estava em liderança. Também a mesma coisa pode acontecer entre o povo, porque não estamos em assembleia na presença de Deus, podemos perder a bênção que Deus tem para nós nesse momento. E a bênção não quer dizer que seja financeira. A maior parte das vezes é o perdão dos pecados. É a redenção de um coração partido. O renovar de um mistério, Zé. É muito importante quem está a ministrar ou quem está a receber estar sempre na expectativa. Estar sempre a desejar que realmente alguma coisa aconteça naquele momento. A gente nunca sabe o que é. Nunca ninguém sabe de antemão o que é que vai acontecer. Exatamente. Mas tem que haver um espírito de expectativa. Sabe aquele coxo que estava na Porta Formosa, em que olhou para os apóstolos e eles viram naquele coxo de nascença que estava ali, eles viram uma atitude de receber, até porque ele estendeu a mão para receber alguma coisa. Yeah. Então eles viram, Pedro viu que ele estava ali à espera de receber alguma coisa. E o que é que aproveitou? Aproveitou para ministrar. Yeah. E disse, olha, eu prata e ouro não tenho, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia. E aquele homem que estava ali na expectativa de receber. Recebeu. Assim é num culto, numa assembleia onde nós estamos a ministrar, onde o Espírito Santo está-se a mover, ok? Quer você sinta, quer não, porque às vezes a gente não sente nada, mas ele move-se na mesma. Yeah. Se estão 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo e ele está no nosso meio, então isto é uma questão de fé, não é uma questão de sentimento. Eu hoje fui à igreja e não senti nada. Não sentiu, mas a unção estava lá, e o Espírito Santo estava lá, e Jesus estava lá no meio de nós. A gente pode não sentir nada, mas pela fé a gente sabe que as coisas estão a acontecer, mesmo sem sentir. Amém? Amém. Então é importante que quando a pessoa está na reunião, no culto, esteja na expectativa que o Espírito Santo se mova. Então estamos todos em colaboração. Já não é só o pastor responsável, não é só o grupo de louvor que está ali para cantar, para ver se os irmãos se alegram, e os irmãos às vezes estão a olhar assim, cantas bem, mas não me alegras. Isso é uma atitude errada. Então os irmãos, aqueles que estão a assistir, mas não estão passivos. Pois. Estão ali para se encher do Espírito Santo, estão ali Amém. na expectativa de receber. E agora eu gostava só de ler, se não te importas. Claro que sim. Falou-se do cheio do Espírito Santo, certo? Yeah. Então, Efésios 5:18.
É uma passagem bíblica muito exatamente. conhecida. Diz assim a Bíblia em Efésios 5,18. É um conselho que o Espírito Santo dá, através do apóstolo Paulo. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Dissolução é Guerra, contenda. guerra, contenda, e não só. É o deixar andar, é uma displicência, quer dizer, a pessoa deixa andar, não dá valor, não Não tem dá respeito. valor, exatamente. Não ter temor. Não tem temor, não tem respeito. Portanto, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Houve uma altura que eu não sabia, tive que ir por alguém estar a ensinar, e depois fui ver ao grego, esta palavra enchei-vos, que é um verbo, este verbo está na voz passiva. Quer dizer que quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito Santo, a tradução mais correta, melhor, não é o encher-me do género eu vou me encher. Não. É passivo, então quer dizer que eu estou na passividade, isto é, disposto a ser cheio. Amém. Continuamente cheio. Ok? Eu tenho que me pôr a jeito para ficar cheio. Não é eu estar a fazer alguma coisa para me encher. É eu estar na disposição de ser cheio e agora alguma coisa eu vou ter que fazer, sem dúvida. E é isso que a gente vai ler, o que é que vem a seguir. Versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, eu digo-vos uma coisa, eu às vezes ouço crentes a falar e ouço-os a falar de tudo menos da palavra de Deus. Em conversa, no café, fazer onde for. Fala-se de tudo. Está um dia bonito, está muito bonito e tal. O Sporting ganhou, o Benfica ganhou. Então é futebol ou é política e fala-se, estão ali horas e horas a falar, não se fala um versículo bíblico. Há amigos que me falam comigo, mal ele acaba de falar, eu já estou a lançar um versículo para ele ou a abençoar com alguma coisa. E depois estamos horas ao telefone, horas, 1 hora, 2 horas, a falar da palavra de Deus, a debater, mas a aprender, a ministrar um ao outro, e ele faz uma pergunta, ou diz alguma coisa, e eu dou-lhe uma chega. Às vezes é ele que não uma chega a mim, e estamos assim horas nisto. O que é que a gente está a fazer? A permitir que o Espírito Santo nos encha. Amém. Como é que é possível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e falar de política? Exatamente. Ou falar do futebol? Ou falar do tempo? Ou falar da economia? Não é hipótese, irmão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Fala a palavra. Ministra a palavra às pessoas que estão ao seu redor. Se não tem ninguém, eu falo para a parede. Falo para um espelho, se possível. É verdade, prego para um espelho. Eu tive uma altura na minha vida, estava tão em baixo, não, eu nem sei se lhe diga, se lhe conto, por causa de um apóstolo. Levou-me a ter uma semana quase, entrei quase em depressão. Um apóstolo. Se calhar não é aquele que estão a pensar, é um outro. Mas também os apóstolos podem enfiá-los todos no cordel, que é tudo a mesma laia, tudo a mesma raça. É como os cães de caça. Tudo a mesma raça. Olha, o homem disse coisas que ele deixou-me de rastros, completamente de rastros. Fiquei tão deprimido. Sabe, quando a pessoa está deprimida, os pensamentos vêm à mente, na nossa cabeça, não é? O diabo ataca, a pessoa fica em baixo e às vezes a gente tem força para lutar. E fiquei tão em baixo, e entrei no elevador, fui à rua. Quando entrei no elevador, olhei para o espelho. Há elevadores que não têm, mas este tinha. Eu olhei para mim e eu assim... Para mim, assim, tu até tens bem parecido. Tu tens bom aspecto, Tu és um gajo giro, Tu és mais que vencedor. Já viste que Deus pagou um preço altíssimo para te salvar? Eu a falar para o espelho, a falar para mim. Não é que aquelas palavras causaram um efeito em mim. Parecia que estava alguém a encorajar-me. E não era alguém, era eu próprio, o Espírito Santo em mim, a ajudar-me na minha fraqueza. Amém. Para eu me levantar, para eu crescer, para eu vencer aquela depressão, dar um pontapé naquela tristeza e voltar novamente a entrar em linha com o Espírito Santo. A ver? Por isso é que eu digo, fala a palavra de Deus sempre para alguém. Se não fala para si próprio. Fala para o espelho. Ministra a si próprio. E funcionou de uma maneira que eu não tenho palavras. Então, como ser cheio do Espírito Santo? Assim, está aqui. Este é um princípio, tem mais, não é? Portanto, salmodiando ao Senhor no vosso coração, falar a palavra de Deus, cantar, louvar a Deus, dando sempre graças
Versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Amém. Dê graças não é em tudo, por tudo. Quer dizer, não é bom estar a dizer obrigado, Senhor, por me teres posto esta doença. Obrigado, Senhor, por esta dívida que eu tenho, é maravilhosa. Não é assim. Dar graças a Deus em tudo, em toda a situação, dar graças a Deus, porque Deus está no controle da sua vida. É isso mesmo. Louvar a Deus, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Então, como é que estás? Estou bem, graças a Deus. Amém. Graças a Deus estou bem. Você está a dar graças a Deus porque está bem. E pode estar melhor. Mas pronto, já está bem. Ainda bem que os nossos telefones têm luz. Portanto, dando graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando, esta é das partes mais complicadas do nosso relacionamento em Cristo numa igreja. E é sujeitarmos uns aos outros. O pastor principal ou os pastores da igreja não podem ter a mania que por ter um título ou ser pastores são eles que têm que mandar em tudo e os outros todos têm que se vergar. Não, isso não é o espírito certo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar. Mas eu sou o pastor principal, vou-me sujeitar ao irmão? Sim. Qual é o problema? Se o irmão pode ter uma palavra para dizer, o pastor sujeita-se a ele. Não tem mal nenhum, não lhe cai nada no chão, não lhe cai os parentes na lama. Não percebi. É o ar-condicionado. Não, continua tudo. Continua tudo. Isto agora está tudo controlado. Está tudo com o UPS. Deus está em controle. Ups. Antigamente era ups. Agora é o UPS. Continua. Então é importante nós sujeitarmos uns aos outros em amor. Em amor. E isso é uma prova de estar cheio do Espírito Santo. O estar cheio do Espírito Santo é isto. Falarmos de Deus e de Jesus e da palavra de Deus uns aos outros. É nós louvarmos a Deus e darmos graças a Deus em todas as circunstâncias. Ser grato. E nós sujeitarmos uns aos outros na igreja, uns com os outros. Se o irmão está com frio, eu tenho que me sujeitar a ele. Eu vou tentar arranjar uma coisa para o aquecer. Se o irmão está com fome, vou-lhe dar qualquer coisa para ele matar a fome. Se o irmão tem uma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Se o irmão está doente, eu estou aqui para orar por si, para o curar. Porque a Bíblia diz que porão as mãos e os curarão. Não é para orar, é para curar. Nós estamos aqui para ministrar às necessidades de cada um. E sujeitarmos uns aos outros. É muito difícil isto. É muito difícil encontrar um equilíbrio nesta... Mas é a maneira como a Bíblia diz para a gente nos enchermos do Espírito Santo. Amém. Ou sermos cheios. Temos que nos pôr a jeito para nos enchermos do Espírito Exatamente. Santo. Ok? Quando eu estou em sintonia com os irmãos e me sujeito aos irmãos e os suporto em amor, quando eu falo a palavra de Deus com o meu irmão ao telefone, na igreja, no táxi, no café, eu estou a permitir que o Espírito Santo me encha. Então veja que é um exercício que precisamos de fazer cada vez mais. Não é dar tudo por garantido. Eu já sou batizado no Espírito Santo, já oro em línguas. Isso não é nada, irmão. Isso não é nada. Se fosse uma coisa muito importante, o apóstolo Paulo me dizia, olha, um dia essas línguas vão terminar. E ele dizia, eu posso, nem que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada valeria. Exatamente. Não é o que está escrito em 1 Coríntios 13? Então, parece que os dons não são assim tão importantes. O mais importante é o amor. É isso. É o fruto. É o fruto do Espírito, exatamente. Então, há pessoas que andam toda a vida à procura dos dons, de milagres, de manifestações. Não anda, porque isso são sinais. E os sinais não são a evidência, os sinais são sinais. Você quando vê Porto, 300 km, epá, está aqui o Porto. Não, está lá um sinal, Exatamente. ainda não chegou. Então, os dons são sinais, são avisos, são coisas que aparecem na nossa vida e que Deus nos avisa ou se manifesta ali e mostra, eu estou contigo. É um sinal, mas o mais importante não é um sinal, é Deus. É isso. Amém? É muito importante. Havia um indivíduo que dizia assim, o sábio aponta para a lua, o tolo fica a olhar para o dedo. É verdade. O sábio diz, está ali a lua. E diz, olha o dedo. Então os sinais que a Bíblia fala, até os próprios milagres, são sinais. Não são a coisa mais importante. O mais importante não é milagres. O mais importante é Jesus. É Ele, exatamente. O mais importante é aquele que os faz, que os proporciona. Esse é que é importante. Agora, as pessoas que andam atrás de milagres são os tristes. São pessoas vazias.
são pessoas muito fraquinhas na fé. Andam à procura de manifestações. Não é o mais importante. Para terminar esta parte, podemos ler 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses 5, 16, diz assim: regozijai-vos sempre, alegrai-vos. Orai sem cessar. Isto é uma lista. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Sabe que no original não diz abstendo-vos, diz mesmo fugi. Fugi da aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é só para complementar o que tu disseste. Esta passagem tem uma lista que resume tudo o que o pastor Zé António estava a dizer, que é importante. Para quê? Para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, aqui neste bocadinho já respondemos a uma quantidade de perguntas que estão aqui. E é ótimo. Umas coisas depois puxam outras, não é? Exato, mas essa é a parte boa. Eu sei que o pastor Chaves tem uma pergunta, mas só gostava aqui de ir repuscar uma coisa que tu disseste, que para mim é importante voltar a nem que seja só fazer um underline, um sublinhar por baixo. A unção não paira no ar, a unção não fica parada, a unção não fica nas paredes. E o maior embuste que tem sido falado nos últimos anos é você ouvir um pastor dizer assim: está aqui uma unção para finanças. Isso não existe. Isso, exatamente. Isso não existe. A unção opera. Olha, eu vou dizer mais. Sabe como é que eu aprendi isto? Com um erro meu. Uma vez uma irmã, o pastor da igreja estava a ministrar e disse: quem tiver problemas de ossos, venha à frente. E os pastores estavam à frente para ministrar. E veio uma irmã que me disse que tinha um gânglio no pescoço inchado. E eu disse: então, mas isso não são ossos, não posso orar por si. Então, mas o pastor pode pôr as mãos e tal. Eu disse: não posso, irmã. O pastor disse que era para orar por ossos, não por gânglios. São ossos do ofício? Ossos do ofício. Eu depois daquilo, porque fiquei a pensar, a irmã foi para o lugar na mesma. E eu comecei a pensar, isto foi para aí em 2006, finais de 2006. Que coisa mais estranha. Então as pessoas vêm à frente e pedem oração, mesmo não sendo o que o homem falou. Será que Deus não tinha o poder para operar? Então eu limitei Deus, eu estava a travar Deus. Nós não podemos fazer isso. Então não há uma unção para finanças. Não. Está aqui uma unção para cura divina. Não. Pode estar o dom do Espírito Santo para se manifestar em cura divina em alguém, especificamente. Ou num grupo de pessoas, ou num momento específico. Mas não há uma unção de finanças, não há uma unção de cura divina, não há uma unção disto ou daquilo. A unção opera tudo em todos. Consoante o coração e consoante o Espírito Santo pretende naquele momento se mover. Portanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Basicamente é isto, não é? Exato. A unção manifesta-se para aquilo que é útil. Isso, era isso que eu ia buscar. Para aquilo que é útil. Então, há alguma coisa que quando a unção está, nós temos que, quando o pastor sente a unção e percebe que a unção está lá, ou sentindo ou não, sentimentos, mas a gente sabe que ela está, e às vezes há evidências. Isso já é outro capítulo. Mas a pessoa percebe-se que a unção está presente, ele só tem que estar atento ao que o Espírito Santo quer fazer especificamente. Porque nestes novos dons, a gente sabe que há uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, nós precisamos conhecer cada um deles em particular, para depois podermos operar melhor. Há o dom de uma fé especial, o dom da fé, há o dom da operação de milagres, de falar línguas, aliás, línguas estranhas e interpretação de línguas. Sim. Portanto, há uma série de dons, são novos. Dons de revelação. A revelação já está. Há a revelação, há poder e há
aqueles que falam, que é a Certo, profecia, exatamente. ou línguas e Interpretação de línguas, sim. Portanto, o pastor só tem que estar atento para operar num deles, daqueles 9 que estão ali catalogados em 1 Coríntios 12, para poder, com eficácia, ministrar aquilo que o Espírito Santo quer. E pode, efetivamente, querer o Espírito Santo mover-se numa palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria, especificamente, ou para querer operar um milagre de cura. Naquele momento pode haver especificidade da parte do Espírito Santo para fazer algo. Yeah. Agora, que a unção está a dar para a cura, não, a unção pode estar lá para o Espírito Santo pode se mover para curar alguém que lá esteja. Mas ao mesmo tempo pode estar para dar uma palavra de conhecimento a alguém. Exatamente. E a unção É a do mesma. Espírito Santo. A E ele unção move-se é a e mesma. canaliza para onde ele quiser. A presença de Deus é a mesma, é toda uma só. Venha de lá, é uma Quer difícil. dizer, a pergunta. Vamos lá ver uma coisa. Nós somos mal ensinados, eu estou a falar para mim. Tira a máscara, filho. Desculpa lá que eu... É que eu sou feio, é assim sou. Com a máscara fico mais bonito. Está ligado, não sei. Tá. Tá. Tá, foi eu que liguei. Nós fomos ensinados erradamente, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos uma porção do Espírito Santo. Isso é um erro, é uma heresia. Nós somos realmente selados pelo Espírito Santo. Agora, o dom de falarmos línguas estranhas é o Espírito Santo que nos dá quando bem entende. Não é por sermos batizados do Espírito Santo que ficamos a falar novas línguas. Porque há muita gente, eu fui um deles, que ao receber Jesus como Senhor e Salvador, passado 2 dias eu estava a falar novas línguas. Portanto, Pode acontecer. penso, porque não sei tudo, e não tenho vergonha de dizer que não sei, quando não sei, que o dom que o Espírito Santo nos dá de falar novas línguas é quando Ele quer e muito bem entende. Certo? É assim, nós podemos falar línguas de uma forma prática, sem ser preciso estar à espera que o Espírito Santo nos mexa a língua. Pronto, não é, é um dom, oração é um dom presente, eu posso usá-lo quando eu quero, não é? Esse dom do Espírito Santo de falar línguas é um dom para eu posso usá-lo frequentemente. Se o pastor disser, agora vamos orar em línguas, não precisa o Espírito Santo a dizer, vou-te encher primeiro, vais sentir aí um boost. Um arrepio na espinha, uma dor no, sei lá, no sítio qualquer, e vais falar em línguas. Não, a gente pode arrancar e falar em línguas, e à medida que fala, o Espírito Santo começa-se a mover. O que eu quero dizer é isso. Falar novas línguas é um dom espiritual. É. Agora vamos ver uma coisa. Há muita gente que abre a boca e não passa no domingo assim, é que me dói. Ah. Não é falar novas línguas. Pois, isso aí já não posso dizer nada porque agora o tipo de línguas é que são. Eu tive um presbítero que na altura estava numa reunião que eu dava que ele dizia assim, quer a bezerra. E ele não dava conta. E eu disse assim, o irmão já viu contar línguas, está sempre a dizer quer a bezerra. E ele disse, digo isso. Ele não se apercebia. Diz. Agora é que eu estou a ver que havia um irmão que me disse, pastor, presbítero, ele dá meia vitela. Parece mandota, mas isto é mesmo real. E havia um irmão no final da reunião que dizia assim, presbítero, eu vou-lhe dar meia vitela. E ele dizia sempre assim, olha, se quiser dar, dê. Tem lá uma marca grande, se quiser dar, dê. E só quando ele disse que ele, ao línguas diz que era bezerra, que ele me entendeu porque é que lhe dá meia vitela. Porque assistia um irmão. Taca lá. Sim. Opa, eu E encontrei havia um que outra- era assim, aquece-me. Isso. Era falar língua estranha, para ele é estranho, isto é inglês, não é? Aquece-me, dá-me beijinhos, beija-me. E eu telefona-me, que era de Faro. Telefona-me. Pois, é assim. Não sei, porque a minha tia, Para ele era. a minha tia que já está com Jesus, quando ela foi batizada no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, aqui a oração dela era por sons. E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, sim, mas são sons. Mas pode ser. Porque quem dá é Deus, não é escolha nossa. Eu vou escolher dizer telefona-me. Telefona-me.
Ou como uma outra irmã que nós conhecemos, que é Curibira Bassara, Curibira Bassara, Curibira Bassara, Curibira Bassara, Curibira Bassara. Era sempre a mesma coisa. Tanto que a gente sabia a palavra, não é? Portanto, não, eu acredito nesse sentido. Que quem dá... Por é que eu comecei a rir que eu lembrei-me dessa. Ou seja, não é... Quem dá é o Espírito Santo de Deus, não somos nós que escolhemos. Vocês entendem? E, por exemplo, também creio noutra coisa, que é, quanto mais você ora, mais evolui. Deixamos de dizer as mesmas coisas. Uma criança que começa a falar é pá, pá, mama, Exatamente. não sabe pôr frases, não é? Depois a pouco e pouco é que a linguagem vai se desenvolvendo, eu creio que é assim. Eu também creio que é assim, exatamente tal e qual. Agora, mas dentro do mesmo assunto, mas deixas a gente terminar esta questão, que é assim, quando nós recebemos Jesus, recebemos a porção total do Espírito Santo de Deus. Há casos, e nós conhecemos casos de pessoas que foram, no momento em que entregaram a vida a Jesus, ou que Jesus entrou na vida deles, foram também batizados no Espírito Santo. Tiveram logo a evidência de falar em novas línguas. Todos são batizados no Espírito Santo. Portanto, vamos lá compreender uma coisa que eu gostava de focar isto como muito importante. Não é preciso ter curso de novos convertidos para ser batizado no Espírito Santo. Não é preciso fazer um curso sobre o Espírito Santo para ser batizado no Espírito Santo. E o batismo por fogo. São termos diferentes para uma só coisa, que é ter a plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E para isso basta Jesus entrar. Com Ele entra tudo. Com Ele entra a plenitude de Deus. Entrando o Senhor na nossa vida, entra a plenitude de Deus. Agora, a evidência de falar em novas línguas pode não se manifestar logo. Por exemplo, tenho o caso do Bruno. Não se manifestou logo. Tenho o caso da Carla, que não se manifestou logo. E foram batizados no Espírito Santo, até o meu irmão. E depois, qual é o erro que muitos pastores fazem? Já que estamos a falar nisto. Impõem as mãos sobre ele e ficam... Não, agora você tem que falar, repita comigo. E a pessoa fica ali naquela pressão. E eu lembro-me, há uns 10 anos atrás, numa reunião, não foi há 10 anos, foi há 5 ou 6 anos lá, quando fui a São João da Madeira, em 2016, o pastor perguntou quem é que ainda não era batizado no Espírito Santo. Vieram uma quantidade de jovens à frente. E ele próprio orou pelas pessoas, pediu-me a mim para orar por outros jovens, e depois disse assim, agora diga o que lhe vier à cabeça. E começou a passar o microfone, e houve um que disse, batatas, couves, cebolas. Porque foi o que lhe veio à cabeça. Mas o Espírito Santo de Deus, quando nos dá a evidência de falar em novas línguas, não vem aqui. Vem aqui de baixo, vem aqui do Espírito. Portanto, aquela coisa do diga o que lhe vier à cabeça, isso não funciona assim. Não, e não vale a pena estar de volta da pessoa. Batiza, Senhor, batiza. Oh, dá-lhe evidência. Para a pessoa se sentir o quê? Humilhada? Não. E nós também temos de ter fé. E como é que eu posso ter fé? Eu oro pela pessoa, mesmo não vendo nada, mesmo não vendo nenhum sentimento, não sentindo nada, eu tenho que acreditar que o Espírito Santo deu-lhe evidência de falar em novas línguas. E que a seu tempo, não é? Vais ler também. É o que a palavra diz. Boa, 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 boa. 1 Coríntios 14. É um tema que o apóstolo Paulo aborda. E diz que, por isso o que fala em língua desconhecida, ora, para que eu possa interpretar. Aqui estamos a falar do dom do Espírito Santo de língua estranha, Isso. para que alguém possa interpretar. Porque se a pessoa estiver no púlpito ou no altar a ministrar em línguas, ninguém percebe nada. Então isso é um disparate. Ou então ele abrir a Bíblia e começar a falar línguas. Não, alguém tem que interpretar, nesse caso, se houver o dom em manifestação. Exatamente. Eu às vezes, quem passa por isso e teve a experiência consegue explicar. Mas a pessoa que ainda não passou por isso, se calhar não sabe, faz de confusão. Eu já tive essa experiência de ministrar e de repente falar línguas, e ao mesmo tempo que falei as línguas, podia haver alguém para interpretar, mas não, Deus também me deu a interpretação logo a seguir. Sim. Era uma profecia, era algo, um encorajamento para alguém, e aconteceu naquele momento. Deus usou-se de mim para falar línguas e no momento, logo a seguir, deu uma interpretação. E é bom, quando isso aconteça que haja interpretação. Senão aquilo que eu falou não me edifica ninguém, não ajuda ninguém. Mas não é isso que
logo a seguir fala daquilo que eu preciso de falar, que é aquele que, portanto, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora. Nesta tradução diz, ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ao orar em línguas, eu não estou a orar uma língua que eu conheça, é uma língua desconhecida para mim, e diz que é o meu espírito que está a orar. Isto chama-se orar no espírito. Amém. Orar no espírito é orar em língua estranha. O espírito ora, o entendimento fica sem fruto. E o apóstolo Paulo depois diz, que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Não chega só a orar em línguas, tem que orar com o entendimento também. Não é que Deus não entenda, Deus entende tanto uma como outra, ok? Mas é importante saber que ao orar em espírito, orar no espírito, é orar numa língua estranha. E é o espírito que está a orar. Ok? Pronto. Tem o seu propósito. Tem. E ora em comunhão com Deus. Sim. Portanto, na minha fraca maneira de ver, quem está oi, não está a ver nada. Não concordo. Não é bem Posso. assim. Há um princípio para tudo. Deixa-me contar uma história para explicar porque é que eu não concordo. Eu tinha os meus 10 anos e eu estava em Alvalade, em Lisboa, numa reunião da tarde, e a igreja estava cheia nesse dia, e a meio da adoração levanta-se um homem que eu conhecia como jardineiro na minha zona, portanto em São João do Estoril. Um senhor brasileiro, já com uma certa idade, que não tinha muitos estudos, e de repente o homem levanta-se, no meio estás a ver, abre os braços, o louvor até parou porque olhou para ele e ele começa. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É o quê? É a mesma coisa. Podem ser sons repetitivos, pastor Chaves. Não há um dicionário Exato. que nos ensina a falar línguas. Então, o Espírito Santo Não vai é? usar Com estalidos. Olha, estalidos. E falou assim de uma maneira, ficou tudo a olhar para ele, assim um bocado de coisa. Eu tinha 10 anos, eu ri-me. E pensei, ele, coitadinho, pronto, não é? No fim, quando o pastor chamou à salvação, aparece um homem de turbante e com uma galabe grande, daquelas, parecia que tinha dado cabo dos cortinados da sala, e entra, sobe ao palco e como quem diz, os assistentes até foram atrás dele. E o pastor disse, não, deixa estar. Então, o que é que você está aqui a fazer? E ele olhou para o outro e o outro traduziu-lhe lá naquela coisa. E ele respondeu e ele disse, olha, ele vem de uma tribo da África, mesmo da África Central, e ele ficou muito impressionado com o que aquele senhor disse. Apontou para o fulano, para aquele brasileiro, no meio da sala. E o que é que ele disse? Tu que te chamas não sei quê, e que és da aldeia não sei quê, eu conheço bem o teu coração, entrega hoje a tua vida ao Senhor Criador do Universo, que Ele está aqui para te chamar. E aqui estou eu. E depois olharam para aquele homem e disseram, você fala a língua dele? E ele, eu só sei falar brasileiro e mal. Ele próprio disse isto. Portanto, eu lembro-me como se fosse hoje. Portanto, eu acredito. Eu sei porque é que o pastor Chaves está a dizer isto. Porque se calhar há casos de pessoas que não têm o conhecimento verdadeiro de Deus, nem temor a Deus. Então usam-se de vãs repetições para parecer que têm o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. Mas há também pessoas cuja linguagem celestial seja isso. Sim. Por isso é que eu há bocado estava a dar ênfase, não, o dom do Espírito Santo de falar línguas, o dom de falar em línguas ou ser batizado no Espírito Santo com evidência de falar línguas estranhas, para mim não é importante. Nem para mim, nem para Deus. Porque se fosse uma coisa muito importante, o apóstolo Paulo não dizia que é mais importante o amor do que falar línguas. Porque isto tudo vai desaparecer. Exatamente. Vai desaparecer. O que vai permanecer para sempre é fé, esperança e amor. E no final o amor é o mais importante. Então, falar línguas, eu já conheci pessoas a orar línguas 3 horas e logo a seguir vir com um espírito de contenda para querer discutir com toda a gente. Ora, Isto nem não mais. tem nada a ver com Também línguas. É muito bonito para a nossa edificação,
mas não é a coisa mais importante, sinceramente. Mais importante dos dons que é profetizar, por exemplo. Pois. Porque o dom da profecia é falar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus, que é isso que a gente está a fazer aqui. E as sextas-feiras são importantes para ensinar, isso é um dom da profecia. Porque a profecia é para exortar, para edificar e consolar. Isso. Que é o que a palavra de Deus faz. Ela exorta, repreende-nos, nos edifica e faz-nos bem a nós, a palavra de Deus. Portanto, o mais importante é isso. Isso é o mais importante. Outra pergunta, não? Ora, sem a gente querer, já respondemos a o que é ser batizado no Espírito Santo, o que é falar em línguas estranhas. Todos podem falar? Todos podem falar em línguas estranhas? É assim, eu há bocado falei que o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar línguas, pode ser uma experiência, mas também há a experiência de ser batizado no Espírito Santo e não falar línguas. Pronto, exatamente. Não é obrigatório. Por isso é que há uma pessoa, quando diz, a pessoa só tem evidência de estar cheia de Espírito Santo de falar em línguas. Isso é mentira. Porque a Bíblia fala de experiências em Atos. Eu não silenciei os versículos, porque eu não sabia qual eram as perguntas que iam ser feitas, Claro. mas podemos fazer essa compilação de experiências de irmãos que foram batizados no Espírito Santo, que os apóstolos oraram por eles, e eles não falaram línguas. Exatamente. Não é obrigatório, não é taxativo. O caso de Paulo, em quase todos os casos, nenhum diz que tiveram evidência de falar em Sim, novas sim. línguas, não é? Aquilo aconteceu naquele momento, que foi algo que já estava profetizado pelo profeta Joel, Isso. que todos iriam ser cheios do Espírito Santo e o Espírito Toda a Santo carne. seria derramado sobre toda a carne. E eles tiveram aquela evidência porque foi aquela experiência. Mas há outras onde as pessoas não foram batizadas no Espírito Santo. Mas houve não ali foram- não houve evidência de falar línguas. É Houve ali um pormenor com relação à evidência de falar em novas línguas desse dia, porque era mesmo para dar testemunho do que o Espírito Santo estava a Sim, fazer. sim, Porque eles falavam as línguas daqueles que Aqueles estavam a passar na presentes, rua sim. e dos que estavam lá no edifício. Portanto, eles sinal. ouviam. Exato. Então, aquele fulano sabe falar a minha língua e só agora é que diz. Exatamente. Estão a entender? Tanto é a evidência de falar em novas línguas. E vou-vos dar outro exemplo. O exemplo crasso. Por muito bom executante de uma língua que você seja, nomeadamente inglês, nós não falamos o inglês perfeito como falamos o português, não é? Mas, por exemplo, eu lembro perfeitamente em 2000, quando o T.L. Osborne veio a Portugal, e ele, depois de não conseguir se entender com nenhum tradutor, quem acabou por traduzi-lo foi o pastor Zé António. E ele, quando subiu ao palco, eu vi este homem traduzir aquele homem de uma maneira como eu nunca o ouvi falar, nem inglês, nem a traduzir de português de outra maneira, em mais nenhuma altura. Isso foi Isso é verdade. o quê? Eu entrei numa nuvem. Exatamente. Parecia que estava numa bolha, numa nuvem. Não me pergunto. Houve uma altura em Mas que era uma vocês coisa- falavam ao mesmo tempo. Tu sabias o que é que ele ia dizer. Foi uma experiência tremenda. Eu sentia-me numa bolha de amor. Yeah. Era de amor. Yeah. E tudo o que eu estava a fazer, eu sabia que ele estava a fazer também, pelo Espírito Santo. Exato. Foi Isso eu uma lembro. experiência tremenda. Mas pronto, nós não podemos basear a nossa fé em experiência. Não, mas é uma Não, forma mas de... É uma forma de explicar. Exatamente. Como, por exemplo, Paulo, no mesmo capítulo 14, diz que ninguém fala na igreja em língua estranha sem tradução. Não é só o falar da língua celestial, mas é também no falar da língua conhecida. E isto Paulo parece que estava a ser usado pelo Espírito Santo de Deus para alertar que não se deveria de falar em latim nas igrejas sem que houvesse tradução. Claro, Porque o povo não sabia o que é que o padre estava a dizer, o que é que o pastor estava a dizer. claro. E isso está a acontecer outra vez hoje em dia, você sabia? Já não se diz adoração, agora é worship. Já não se diz igreja, agora é church. Vamos ao service. Vamos ao serviço. Já nem é reunião, nem é culto. Bem, no nosso tempo, quando a gente dizia aos nossos amigos, vamos ao culto, parecia que íamos para uma coisa de tambores e de bruxos e de caldeirões. Eu vou ao culto. Bum, 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 bum. Daí a expressão reunião. Mas agora diz vamos ao serviço. Vamos ao serviço. Eu vou à worship. E porquê? Porque estamos a entrar outra vez na cegueira espiritual, na era das trevas. E qualquer dia vemos pastores a pregar em inglês e espanhol, sem ninguém a traduzir, quando Paulo alerta, não façam isso. Por causa dos indotos que estão na igreja, por causa daqueles que não têm conhecimento. Quem é que me está a entender? Claro.
Ah, você sabe inglês. Você ouve o pregador em inglês e diz glória a Deus. Aleluia, amém. Mas aquele que não sabe vai ficar exatamente na mesma. Estão a perceber? Pronto, desculpem lá este pequeno à parte. Todos podem falar, claro. Como? Já foi explicado também. No momento, esta pergunta é interessante, Zé António. Se no momento em que cremos na mensagem da cruz e confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos batizados no Espírito Santo? Sim. Sim, senhora. Aliás, é isso que eu ensinei, o que está escrito. Eu não ensino nada sem ser o que está escrito, né? Em Efésios 1, versículo 13 e 14, não estou em erro. Só confirmar, Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo. Ao ser selado, a pessoa é batizada no Espírito Santo. Está aqui, a prova evidente. Vamos o selo da promessa Sim, em nós. claro. Somos mergulhados no corpo de Cristo, mergulhados no Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O mais importante é isso, é estar selado em Cristo. Não os dons, é estar selado e mergulhado no Espírito Santo. Fazer parte deste corpo. Aleluia. Pronto. O qual é o penhor, e vem para fora Queríamos a ir explicação, que é o para a penhor graça. da nossa herança. É a garantia que eu estou salvo. Yeah. Sei que eu disse, eu não perco a minha salvação. Um eleito, um predestinado que creu pela pregação do Evangelho, é selado com o Espírito Santo, é impossível ele perder a salvação. Está selado, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Você tem que ficar descansado e tranquilo que o seu destino é o céu. Você está destinado para o céu. Já recebeu Jesus, agora você serve a Deus, ama a Deus de todo o coração, está garantido. Amém. Agora, claro, não é para você andar, estou garantido, agora posso dar ali uma curva ao lado. Não, isso aí já não pode. Aliás, um eleito não faz isso. Um eleito pode até cair, mas depois arrepende-se. Percebeu que errou, levanta-se outra vez, já está. E Deus o recupera e restaura de novo e vai, segue para a frente. Vai, uma palmadinha no rabo, faz uma borrada, pazinho limpa, uma fraldinha nova para andar. Temos bebê outra vez, lavado e enxuto, está como novo. Bom, vamos aqui uma pergunta. Há mais aqui alguma pergunta sobre o Espírito Santo? Já agora? A Célia está a esticar a mão. Será que... Não? 1, 2, 3, não? Acabou o prazo. Isso. Uma pergunta muito interessante. Que fora deste tema, fora deste assunto, que fizeram, que é assim, é errado fazer a árvore de Natal? Ok, queres que eu responda? Quero. Ok, é assim, eu tenho... Tu sabes a minha opinião, portanto. Sim, eu não sei a tua opinião, mas vou transmitir aquilo que eu estive a pensar acerca disso, a meditar sobre esse assunto, por acaso, ainda hoje. Eu meditar sobre esse assunto e aquilo que me veio ao meu coração foi exatamente Romanos 14. Romanos 14, para mim, responde a questões dessas como a árvore de Natal, questões de caracacá, questões que não têm grande conversa. Não tem grande conversa. Para mim não tem. Há pessoas que fazem disso um bicho de 7 cabeças, Sim. demonizam a árvore de Natal e vem um demónio em todo lado. Estás a entrar São na pessoas minha feitas de opinião, portanto está É, tudo bem. mas eu não sabia. É isso, então. Também se não fosse... Romanos 14. Romanos 14, para mim, tem a resposta para Esta tudo. pergunta tem a ver com, é do mesmo estilo do que é que o céu é azul e qual é o sentido da vida. Porque são perguntas que não... Mas eu percebo porque é que as fazem. Porque este mundo, hoje em dia, demoniza tudo. Tudo é demónio. Tudo é mau. Não é? Tudo é idolatria, tudo é não sei o quê. Então, vamos lá... É. Como é que se diz? Matar a cobra e mostrar como é que se faz, não é? Paulo, Com o está pau. o Paulo. Yeah. Ora quanto ao que Romanos 14, 1, diz, ora quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreza o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ok.
mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente, e aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. Yeah. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ao vivemos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e surgiu. Tornou a viver para ser Senhor, e agora mais para a frente. Mas tu, versículo 10, mas tu porque julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas o teu irmão, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, eu vivo, diz o Senhor, de todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Há aqui um versículo, que eu agora tinha que estar a ler tudo para ver qual é, que diz assim, tu comes para Deus, ou comes carne, faz isso para ti, entre ti e Deus. Há coisas, com todo o respeito, que eu não tenho nada que andar a dizer que faço aos irmãos. Uns podem não entender. O que é que faz? Você quer fazer árvore de Natal, faça, mas não ande aí eu fiz a árvore de Natal. Exato. Porque vai haver alguém que o julga. É isso que a Bíblia fala aqui. Uns julgam, comem carne, Aqui. e ele acha que está a fazer bem, mas há sempre alguém que vai, não pode comer carne. Não se pode comer sangue. Porque a vida está no sangue. Mas testemunha já vai falar. Olha, outra, exato. Não, eu como uma cabidela valente, como uma morcela valente, eu não tenho de dar a cavaca a ninguém. Entende? Eu faço a árvore de Natal, diz? Não sou capaz de comer cabidela. Não és capaz, mas não gostas. Pois. Mas uma irmã perguntou, pastor, eu comi cabidela, será que eu pequei? Pecou porque não me convidou. É uma coisa que eu gosto mesmo. Não me convidou, já pecou. Posso-te contar uma história com relação a isso? Uma vez estávamos a jantar em família. Eu era a minha família, não é? Mas pronto, cada um pensa à sua maneira. E as minhas cunhadas, na altura, estavam numa outra igreja e elas falavam assim um bocadinho. A lei estava a bailar na mesa. E a minha sogra ainda era viva, ainda não estava com Jesus. O que é que ela faz? Morcela assada. A quem é que não gosta de morcela assada? Ela ainda já não vinha a mexer no prato, então estava boa. E eu vou com o palito e pico. E uma das minhas cunhadas diz assim, tu vais comer chouriço de sangue? Tu não sabes o que diz a Bíblia sobre isso? E eu, morcelazinha na boca, mastigo, com muita calma, ponho o palitozinho no prato e digo assim, sei perfeitamente, e tu? Sabes o que é que diz a Bíblia com relação a tudo o resto? Ai, sei, porque a lei, isto e aquilo. Desculpa, só uma perguntinha. Tu és mulher, és casada, quando estás com o período menstrual, também vais 7 dias fora do real? Porque é uma das leis. É um dos preceitos da lei. 7 dias fora do real? Sim, sim. Quando a mulher, ou o homem, ou o animal tivesse fluxo de sangue, teria que estar 7 dias fora do arraial. Tu estás 7 dias fora de casa? Não. Estamos entendidos. Agarrei no palito e piquei. E ela foi a seguir, pegou no palito e picou também. E acabou-se. Irmãos, aqui na nossa igreja, nós não enfeitamos com Natal. Já há muito tempo que não fazemos. Porquê? Porque é pecado. Não. Porque eu considero que Natal é todos os dias. Natal é o nascimento de Jesus, não é 25 de dezembro sequer. Há uns que fazem diferença entre dia e dia, é o que está escrito. Outros consideram o gajo todos os dias. Pronto. E não... Cada um... Agora, você fez a árvore de Natal, manda uma fotografia com ela que eu quero ver. Agora não fica aí a publicar no Facebook. Ouviu o que o pastor Zé António está a dizer? Não se vanglorie de uma coisa que sabe que pode provocar escândalo nos outros. Eu acho que é o versículo 18, Zé António, vê lá. É o 22. Não, é isso. O 22 é um, mas há outros, não é? Este aqui. Tu tens fé, tem em ti mesmo. Em ti mesmo. Diante de Deus. É entre si e Deus, senhora. Ninguém tem direito de o julgar assim, por causa daquilo que você faz, ou come. Não tem direito. Por exemplo, eu não gosto de cabidela. Eu não como. Tu também não gostas, que eu sei que não gostas. Mas a minha mãe gosta. E se lhe a puserem à frente, até de palhinha vai.
A Dona Ninja, coisa, não é? E tu também. Eu também. Pronto. Mas como morcela. E chouriço de sangue. E aí daquele que me vier condenar por causa disso. Não tem direito. Podes? Exato. Há muita gente. Há muita gente que critica certos cristãos. Digo, por exemplo, a uma festa de São não sei quê. Porque todo o dinheiro que vão lá gastarem é em prol desse santo. Isso é uma pergunta? É uma pergunta de afirmação, mas eu não concordo. Eu não concordo. Porque se eu for à feira de São Pedro em Torres Vedras, eu não vou lá para honrar o São Pedro. Nem a bifana que eu vou lá comer é para honrar o São Pedro. Provavelmente. Há um exemplo que eu gosto de dar quando se fala da árvore de Natal. Deve ter alguém que marcou um golo agora. É capaz, é capaz. Se calhar fosse- Bem, mas há um bom exemplo para falar da árvore de Natal. Por exemplo, há pessoas que dizem, a árvore de Natal é de origem pagã. Ah, é? E as meias que você calça são de origem quê? Isso. O shampoo com que os tios lavam o cabelo é de origem quê? Ora, Eu bem sei vais. que há companhias e firmas que são, os donos são pessoas que adoram Satanás, são luciferianas. Exato. Ok? E a todos os lucros daquelas fábricas são para as irmandades de luciferianas, isto é, igrejas Os satânicas. satanistas, Os exatamente. satanistas. Então, para essa ordem de ideias, vamos deixar comprar shampoo, lavar a cabeça e não vamos comprar, porque aquilo é de origem pagã. Os carros são de origem quê? Yeah. A pessoa, quando diz que a árvore de Natal é de origem pagã, então o ideal é que investigue tudo. É que você come, porque quem sabe o arroz que come foi consagrado aos deuses, lá não sei de alguém que estava a apanhar o arroz. Pode ter consagrado aqui de algum deus, algum demónio. Exato. Então, Ou a maionese da Hellmann's, que é o homem do terrível. inferno. As natas, como diziam, natas ao contrário da Satã. Satã. Então isso é uma paranoia. Eu chamo isso de paranoia evangélica, confusão evangélica, pessoas que são desequilibradas e vêm Exato. demónios atrás de um guardanapo, vêm demónios em Mal tudo. ensinadas, mas também, como diz o pastor Zé António, já desequilibradas. Porquê? Porque fazem confusão na cabeça com as coisas simples. Estão a perceber? Agora, se a pergunta passar para presépios, eu sugiro que não façam, porque é uma imagem de uma coisa que você nem sabe se era assim, se não. Pois, Certo? isso é mais evidente o erro, porque a Bíblia diz, há uma pergunta que fizeram no WhatsApp, que Yeah. diz assim, que há uma irmã que tem umas figuras que parecem uns anjinhos, ou que são anjos. Exato, é com base nisso. E ela diz que olha para aquilo, mas não idolatra aquilo, não está ali para prestar culto àquilo. Mas a Bíblia diz que não fareis para vós imagens de escultura à semelhança do cá no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se a Bíblia diz para não fazer imagens já acerca do cá no céu, o que há no céu? A Bíblia fala que são anjos, não é? Exato. Anjos, e são os santos que já morreram. Então, não convém estar a fazer, não convém ter. Então, se a Bíblia diz que não convém fazer imagens à semelhança do que há no céu, na terra e debaixo da terra, então não faça. Não Claro. tenha. Outra coisa, já agora falando nisso. Podes, espera, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Vou já ligar. Vocês casaram, as senhoras mais jovens há mais tempo, casaram na Igreja Católica. Tem fotografias dentro da Igreja Católica, provavelmente sim, até são- com as imagens. Não, por amor de Deus, não me queimem as fotografias. E queimar não tem nada. Mas estou a perceber, mas não me queimem as... Pô, mas lá está, mas não devias, porque é o teu casamento. Olha aí, que prazer que eu ia ter ver o João de calça boca de sino, como vejo o João, com o João da Donzila em calça boca de sino, magrinhos, altos, ali todos espadaúdos, estás a ver, toda coisa. Mas não deviam, porque isso é um erro. Ou você tem um livro sobre escultura, olha ali a nossa artista, que estudou arte e design e tem livros, tem tanta coisa. Se eu agora lhe fosse dizer a ela, olha os livros que tu tens sobre escultura, onde tem lá o David, tem lá aquelas até pinturas sobre Jesus e a mãe de Jesus, deixa estar fora porque não, é arte. Passou-se comigo, quando eu me converti, eu era desenhador de construção civil e pronto, era também desenhador projetista, fazia projetos, fazia de arquitetura
e fazia projetos de casas, de restaurantes, de ginásios, coisas que eu fazia, não é? E eu tinha um livro, que era o Neumann, se não estou a erro, chama-se Neumann, que tem as medidas estandarizadas de tudo. Uma cadeira, qual é a altura do assento ao chão, qual é a largura, por exemplo, os degraus, o tamanho do espelho, o tamanho do focinho, do degrau, e tudo aquilo tem uma medida. De estádios de futebol, das bancadas, que tudo tem medidas certas. E então, uma das figuras que tinha nesse livro, aliás até na capa, é uma figura muito conhecida de Leonardo da Vinci, que é um homem um braço assim e outro assim, sobrepostos. Exato. Que é para falar das medidas ergonómicas do ser humano, do nosso corpo, com o meio ambiente que nos rodeia. E eu queimei aquele livro, deitei-o fora, que a irmã fez com as suas coisas, porque na minha cabeça veio aquele versículo que diz: com a medida com que medir será medido. E eu pensei, não posso medir os outros, quer dizer, aquele era um livro de medidas, eu dei-o fora. E fiquei arrependidíssimo, porque aquilo é caríssimo. É um livro daqueles caríssimos. Olha, se eu fosse fazer isso com ela, nem pensar. Os arquitetos usam aquilo para fazer projetos. A gente não sabe, às vezes, as medidas pormenor de várias coisas, de cadeiras, de mesas, de sei lá, várias coisas que se usa na construção civil. E eu tentei aquilo fora, tolo, porque não tinha, era zeloso, mas sem entendimento, como o apóstolo Paulo era. Zeloso, mas sem entendimento nenhum. Ele mandava matar os cristãos. E o nosso entendimento é muito fraco. E quando somos bebés a gente leva assim tudo a talho de foice. E eu destruí fotografias minhas que eu tinha com várias pessoas, que na altura eu tocava, era músico, e destruí aquilo tudo, porque eu, fui atrás daquela conversa, do queimar, de destruir. Agora, se a pessoa tiver uma medalhinha com o Santo António, com a Senhora de Fátima, não sei o quê, isso aí derreter. É diferente. Mande derreter. Tem a cruz egípcia, aquela que tem a argolazinha em cima. Sim. Mande derreter, não deite fora, mande derreter. Passa para fazer uma coisa bonita. Tem um crucifixo ainda com o bonequinho. Manda o bonequinho derreter, deixa ficar a cruz. Pastora Danzília. Voltando à árvore de Natal, que o pastor Zé António falou e tu, que é o seguinte: nós deveríamos ter mais cuidado com aquilo que postamos no Facebook, nas redes sociais, porque vemos muitas postagens que irmãos põem, que muitos bebés em Cristo acabam por, em vez de se edificarem na palavra de Deus, que estão a crescer, eles ficam escandalizados e não querem mais igrejas. E nós, ultimamente, nós sabemos, é aquilo que nós vimos. E os irmãos têm que ter um certo cuidado em postar coisas no Facebook, a respeito de que a árvore de Natal é pagão, é mais isto. Nós não temos que entrar por aí. Então podíamos entrar por tantas coisas como ter uma tatuagem. Eu nunca aceitei, eu gosto de tatuagens, e ainda vou fazer outra ainda neste tempo, mas isso é comigo e com Deus. Eu não tenho, isto é, e o exemplo que eu estou a dar, é um exemplo que eu estou a dar, para ver se as pessoas entendem. Se estiver mal, se eu estiver em pecado, eu é que vou dar contas a Deus daquilo que eu estou a fazer. O irmão não lhe cabe a ele vir-me julgar por aquilo que eu faço. E no que diz respeito à árvore de Natal e estas coisas, era bom nós termos cuidado com o Facebook, com as coisas que postamos, porque então andamos aqui a pregar de Jesus e ninguém vai querer Jesus, porque não querem vir a uma igreja onde eu, Donzília, ou o pastor Chaves, ou a Zélia, ou um irmão, diz coisas no Facebook que a mim me está a escandalizar. Nós não podemos, não cabe, não faz sentido. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Não. Nem temos. Olha lá, Zé António, onde é que a gente na Bíblia encontra que a árvore de Natal é pecado ou deixa de ter pecado? Eu ainda não encontrei, tantos anos que eu tenho de conhecimento, que tenho o pouco que tenho da palavra de Deus, ou muito, não interessa, eu ainda não vi essas coisas lá explicadas assim. Eu não tenho árvore de Natal porque tenho lá 3 ou 4 demónios em casa de patas, que eles vão e deitam aquilo tudo abaixo, porque se não fazia, porque os meninos gostam, então tudo na boa, está na boa. Também vou-vos dizer, há pessoas que exageram,
E nós vimos que é um exagero, nós nem sequer sabemos se Jesus nasceu a 25, sabemos que não nasceu, não é a data que nós conhecemos da palavra de Deus, mas eu acho esta época tão bonita, meus queridos irmãos, onde nós podemos aproveitar, eu faço isso, aproveitarmos o coração das pessoas que está mais aberto para a palavra de Deus, para as coisas, nós podemos aproveitar e termos um resultado da salvação das almas. Eu vejo assim. Eu vejo na minha aldeia, posso falar com a minha prima e nós sabemos, é ou não é, Zélia? As pessoas nesta altura estão mais sensíveis, estão mais abertas e nós podemos agora, nesta altura, em vez de deitarmos abaixo no Facebook com tantas coisas, aproveitarmos e darmos a salvação a eles. Isto é a minha maneira de ver, meus queridos irmãos. É a minha maneira, é a revelação que eu tenho. Podemos aproveitar para que as pessoas sejam salvas e não para deitar abaixo e estarmos a dizer que a árvore vem do diabo, vem daqui, vem dali, se está certo ou está errado. Se estiver certo ou errado, isso é... Olha, a minha filha faz anos no dia 24, a Rita, mais nova. E eu o que é que faço? A gente faz um bolo, ou compra um bolo, e cantamos os parabéns para ela e para Jesus. Olha, pois. Correto. E louvamos a Deus com um hino ou dois. Nós, na família, depois que eu me converti, ganhámos esse hábito. Pronto. E não trocamos prendas com ninguém. Combinou-se, não há prendas para ninguém. Naquele momento, o aniversariante é Jesus. E damos a ele uma prenda, que é o nosso louvor, o nosso coração e uma oração. Nós sabemos que quem faz anos é Jesus, nós sabemos e podemos dar isso a eles. Mas ele... Não nasceu nessa data, mas convencionou-se. E Pronto, está correto. Tudo bem. Eu até fico contente que me faça anos em dezembro. Sim, é mais uma pessoa importantíssima que faz anos. Não, é que a gravidade... É no domingo já agora. A gravidade das coisas é onde nós queremos. A gravidade das coisas é onde nós queremos arranjar e estamos a estragar com confusão que metemos na cabeça de pessoas e que nós muitas vezes estamos a querer trazê-los para Cristo e depois vêm outros com nesta altura, afastam as pessoas de Cristo e da Igreja de Cristo por coisas que não têm. Um conselho para todos é ler a Bíblia. É por isso que a gente Eu tiro temas. Romanos 14 fala destas contendas que possam haver, divergências, que um come carne, o outro não come. Porque o outro faz dar a Natal, o outro não faz. Aquilo aplica-se a todas estas pequenas coisas que não têm nada a ver com a salvação. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do Paulo, naquele livro de Romanos, especialmente no capítulo 14, é uma tentativa de acabar com as contendas e dizer, pá, come carne, se o irmão se escandaliza, não comas carne à frente dele, mas chega a casa, come um grande bife. Se tiveres fé, tem em ti mesmo, diante de Deus. E se calhar mal passado. Para mim é sangue. Para mim tem que ser, quando eu espeto o garfo, é que eu tenho que fazer. Ainda bem mexida. Eu, se for, por exemplo, imaginemos, isto nunca me aconteceu, mas se eu for à casa de uma pessoa, que alguém me convida, imagina que alguém me convida a mim e ao João para irmos à tua casa, imaginemos. Tu tens lá arroz de cabidela, eu de certeza que iria comer. Eu não te iria escandalizar porque eu não consigo, estás a entender? Eu acho... Mas eu nunca comi. Também nem sei se gosto, se não gosto, mas... É lógico, eu sabendo que tu não gostas, no caso de não gostar, não é por te escandalizar. Não, é? pronto, exatamente. Mas... Espero bem que sim, quando lá... Não. Mas são pequenas coisas que não têm nada a ver com a salvação. Glória a Deus. Não tem nada a ver com julgar, nós não temos que julgar ninguém. O irmão é fraco na fé, não suporta ver o mar de Natal, pronto, tudo bem, não o convido para ir lá à casa. Nem diga, olha, eu fiz o mar de Natal. Opa, o homem vai arranjar logo um estudo bíblico para te infernizar a cabeça. Exatamente, para condenar. Para arranjar ali um pé, para mostrar que sabe alguma coisa. Trazer condenação. Porquê que eles querem trazer condenação? Porque eles sentem-se obliterados de uma vontade de também o ter. Só que entendem mal a palavra, então ficam ali naquela prisão e querem pôr os outros na mesma prisão. Então acabamos por condenar os outros por causa da nossa crença, da nossa prisão. Paulo arrebenta com isso totalmente. Portanto, meus irmãos,
E já agora, palavrando aqui também esta coisa, não é? Havia um colega meu de trabalho, quando eu estava na Bertrand, que era de uma outra seita. É os testemunhas de qualquer coisa. Pronto, então, não estar a dizer quem é. Que, ora, não acreditam no Natal, não acreditam nos aniversários, não acreditam em nada, sério. Mas um dia eu perguntei a esse homem, já com uma certa idade, olha lá, tu recebes o subsídio de Natal? Ah, claro, recebo. Então não devias receber. Exato, tu devias devolver à empresa, ou pegar nele e entregá-lo diretamente aos pobres. Ah, não, é meu, tenho direito a ele. Então é de Natal. Tu não acreditas no Natal? Ah, eu não acredito no Natal porque Jesus não nasceu nessa época. Está bem, está certo, eu também concordo. Jesus pode não ter nascido a 25 de dezembro. Sim. Epá, mas já que se reúne o mundo inteiro, não é? O dia 25 de dezembro... É para celebrar o nascimento do Salvador. Exato, Não pronto. não é para mais nada, é Salvador. Estão a entender? A gente celebra o aniversário de Jesus, o nascimento do Salvador do mundo e todo aquele que nele crê e que o receba. E pronto, e aqui na igreja nós não enfeitamos, não é porque... Nós até temos coisitas aí para enfeitar, temos aí umas coisinhas até giras. Só que vai dar trabalho pela sujidade que vai fazer. Segundo, vou dar dor de cabeça a quem me vai ajudar a fazer a decoração e depois daqui a um mês ter que tirar. E terceiro... Não é isso que vai pôr a igreja bonita. Nada. Sabe o que é que põe a igreja bonita? É vocês. Claro. É as cadeiras ocupadas, cheias. Isso é que me deixa a igreja bonita. Estão a perceber? Claro. Agora, quer fazer árvore de Natal? Faça. Mas que não seja a coisa mais importante deste Natal. Claro. É o que nós temos estado a tentar explicar desde o princípio. Não tem mal nenhum você ir à festa de São Pedro, ir à festa de São João, ir à festa de Santo António. Não vai honrar o Santo António nem o São João, nem o São Pedro. Vá comer a bifana, vá comer a sardinha, vá passear. É? Exato. Oh, ir à Feira da Golgã, ir onde você quiser ir. Ai, pastor, eu gostava tanto de ir ver o Cristo Rei, subir até lá acima. Mas aquilo, pronto, é da Igreja Católica. E então? Você pensa que eu não entro numa Igreja Católica? Eu entro e saio de lá vivo. O importante é ler a Bíblia. Oh, 1 de Coríntios 8 fala ali tudo na carne sacrificada aos ídolos. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ou aliás, o Espírito Santo pelo apóstolo Paulo, diz assim: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Porque se comemos, nada temos de mais. E se não comemos, nada nos falta. Quer dizer, coma ou não coma, você fica igual. Não tem problema nenhum. mais. Jesus diz: não é o que entra que contamina, é o que o sai. que sai da boca do homem. Então, o ideal é coma tudo e não faça perguntas. Exato. É o que ele diz, que come tudo, vai ao som, come a carne. Porque sabe lá se aquilo foi sacrificado aos ídolos ou não. Claro, se você souber que foi sacrificado aos ídolos, calhar você fica naquela... Pá, Exatamente. não quero. Mas se você não souber, come e cala-se. Come e cala-te. O que é hoje para jantar? Come e Come, cala-te. cala-te. Línguas de perguntador. É importante ler a Bíblia e meditar sobre esse assunto, aplicá-lo à nossa vida e sermos comedidos, termos uma medida certa das coisas que fazemos, sermos temperados, termos domínio próprio, não temos que julgar ninguém, nem ninguém tem direito de nos julgar. Ora, Agora, nem se mais. nós soubermos que alguém fica escandalizado com uma coisa, que eu faça, pá, eu evito fazer. É aqui este cuidado que eu tenho que ter com o irmão mais fraco. Ao expor. Não, exatamente, ao expor, muito menos expor, mas eu estar a fazer à frente dele uma coisa que ele fica escandalizado, eu não faço. Por respeito ao irmão, eu não faço. Mas chega a casa a mim. Quando eu fui às Canárias, exato. Quando eu fui às Canárias, na altura com o pastor Augusto José, nós já almoçámos todos lá, todos juntos, na sala que o Stanis, que era o pastor da igreja, tinha. Estavam lá uns missionários americanos. E quando foi a altura de, o que é que vocês querem beber? Eu olhei para o Augusto olhou para mim, 2 cervejas. E os americanos, eles vão beber álcool, isto é do diabo. Acabámos de comer e os fulanos foram para o terraço fumar. E nós, estão a fumar. Há determinados países no mundo em que se alguém bebe café, é um pecado.
Mas tira de um grande cachimbo e dá ali umas cachimbadas. Ou um charuto e fuma. Exatamente. Está a ver? E agora? Para ele não é pecado. É Para cultura. mim é, para ele não. O que é que eu tenho que fazer? Escandalizar-me. Eu que sou crescido. Agora há aqui um ponto que é assim. Ora, nem O mais. crescimento espiritual é muito importante. Porque eu, quando era bebê, a minha mãe estava-me sempre a dar palmadas na mão quando eu meti coisas na boca. Porque as coisas que eu metia na boca podiam-me fazer mal, podia engolir, podia fazer mal à saúde. E então a minha mãe evitava que eu fizesse aquilo. E estava-me sempre a repreender. Não faças isso, não faças aquilo, não metes na boca, não comas isso. Tira a mão, né? Agora, eu cresci, mal de mim, que agora com esta idade ando a meter tudo na boca que encontro no chão. Conclusão, eu ganhei um crescimento, um entendimento. Exatamente. E ganhei um senso que já é um senso comum, que eu sei o que é que me faz bem, o que é que me faz mal, não preciso de ninguém a dizer-me. Exatamente. Eu cresci espiritualmente e tenho defesas. E hoje, quando me converti, eu era músico e ouvia músicas do mundo. E era normal. Quando eu me converti, aquelas músicas pareciam-me mal, eu sentia mal ouvir aquilo. E então, destruí os discos todos, parti, queimei os discos, nunca mais ouvi aquela música. Passaram 10, 15 anos e um dia ouvi aquela música que não me fez nada. E eu pensei, será que eu ainda estou salvo? Será que eu deixei de ser santo e voltei a ter os gostos do mundo? Não. Aquela música que me fazia mal quando eu era bebê em Cristo, deixou de me fazer mal. Acabou. Já não faz moça. Também não ando atrás daquilo, mas aquilo mesmo que eu ouça, não faz moça nenhuma. Há coisas que já não nos fazem mal, porque nós já crescemos em Cristo e aquilo nós já ganhamos defesas e anticorpos, já ganhamos uma resistência, já ganhamos uma sensibilidade diferente. Exato. E não é aquilo que já nos faz mal, a gente agora estamos noutra. Ok? Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. Então, agora é claro, eu tenho que ter uma sensibilidade diferente, estar atento a outras coisas que são mais importantes do que isso. Não é ouvir música que é importante. Importante é eu, por exemplo, amar e perdoar e entender-me com as pessoas que tenho em casa, com a minha família, com os irmãos, fazer o que a palavra de Deus diz. Isso é que é importante. Exatamente. Agora ouvir música do mundo, tínhamos que sair do mundo. É música por todo lado, Exato. então não é? Mas eu penso que isso é a mesma coisa. Tu, uma vez, dar um cigarro e fumar um cigarro. Por exemplo. Por exemplo, não nos convém a ter o vício. Exatamente. Beber uma imperial. Não nos convém a ser alcoólico. Há um irmão, que eu não vou dizer quem é, senão vocês conheciam logo, que me dizia assim, pastor, já me disseram que eu, por causa de fumar, eu vou parar ao inferno. Porque alguns diziam que o cigarro era a fogueira de Satanás. A fornalha. A fornalha. Ou fogueira, ou fornalha. Sei que a pessoa diz assim, mas está escrito alguma coisa em relação a isso? Está escrito em lado nenhum. Agora, eu digo assim, então, mas será que eu vou para o inferno? E eu disse, não vais para o céu, vais mais depressa. Moras com qualquer coisa, com um cancro nos pulmões, vais para o céu, vais mais depressa que os outros. Mas nada. Agora para o inferno, porquê? Exatamente. E há pessoas que têm sempre argumentos e vão sempre buscar versículos e coisas assim. Não. Se realmente fumar não é bom. Porque a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém. E eu não me deixarei dominar por nada. Então, Aleluia. se a pessoa tem um vício, já está dominada pelo vício. Quem diz o cigarro diz beber. Há vícios, por exemplo, tomar comprimidos também é um vício. Exatamente. Comprimidos para dormir é um vício. Mas aí ninguém fala. E há outros vícios. Há pessoas que são viciadas no trabalho, E comida? há outras que são viciadas na comida, são viciados no jogo, Jogos? outros são viciados na televisão, outros são viciados no computador. Há vícios para tudo. Portanto, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém. Isso é importante, que nós conhecemos a Bíblia. Nós Ler temos a Bíblia. mente de Cristo. Então, torna sempre a bater a mesma tecla. Estudemos, vamos estudar, vamos ler. Porque ao estudar e a ler, o Espírito Santo ministra para nós. Amém. Tanto em coisas que eu preciso de deixar, como outras que eu preciso de fazer, ou como Começar a outras que fazer. eu preciso de analisar e ter uma opinião, ter uma percepção equilibrada das coisas. O cristianismo é equilibrado. Eu não posso ir nem para a direita nem para a esquerda. Amém. Tem que andar ao meio. Amém. Para andar no meio tem que fazer equilíbrio.
Exatamente. Porque há sempre coisas que me puxam para um lado, outras que puxam Ou por para o outro. outro. Então tem que ser equilibrado na maneira de viver, não julgar os outros, não ser tolerante com os mais fracos. Isto é que é importante, é assim que a gente se enche do Espírito Santo. Suportarmos uns aos outros em amor, Suportando uns aos outros. carregar com os outros e andar Gálatas com eles para a 6, frente. exatamente. Não é julgá-los, e se julgar eu já estou a fazer mal. Exatamente. Porque a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Aleluia. Pois, as costas não. Deus te livre. Era um carrinho de rodas. Há mais perguntas, o tempo é que coisa, não é? O tempo já está. É manga de colente. Exato. Mas é assim, há perguntas que estão ali que nós vamos responder em breve com uma série de pregações que estamos a preparar sobre Sim. livre-arbítrio, sobre vontade própria, sobre vários assuntos. Por isso, se calhar terminamos aqui e já são quase 2 horas de perguntas e respostas. Vocês foram abençoados ou não? Acho que foi muito bom. Acho que foi muito bom. E havemos de fazer mais vezes. Nós já tínhamos esse costume, não é? Mas agora contigo é muito mais interessante. Vamos terminar com a oração. Começamos com louvor, terminamos com a oração, para cada um poder ir em paz e segurança para casa. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por esta noite, por este tempo que estivemos a ouvir a Tua Palavra, a receber de Ti, Senhor, a esclarecer. Pai, damos-te graças que Tu és luz, Tu és o Pai da luz, e tudo o que é bom vem de Ti, que és o Pai da luz. Sempre trazes luz sobre onde há trevas, sempre trazes esclarecimento onde há dúvida. E damos-te graças, Senhor, por aquilo que Tu vais fazer em cada coração a partir de hoje. Trouxeste-nos liberdade, trouxeste-nos libertação, trouxeste-nos esclarecimento, trouxeste-nos sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a dar valor ao Teu Espírito para que Ele possa continuar a semear a palavra certa em cada coração e em especial no nosso, para podermos dar aos outros e ter para nós e crescer até à estatura varonil de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Conduz-nos até casa em paz e segurança, com a Tua glória derramada sobre nós, com o Teu poder, com a Tua majestade, com o Teu grande amor e compaixão. Em nome de Jesus. Damos-te graças pela reunião de domingo, pelo dia da manhã, por aqueles que vão trabalhar e por aqueles que vão estar a esperar em Ti. Graças te damos por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, e todos dizem comigo? Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe.